Então, eu nesse dilema, na busca, querendo fazer meus atendimentos, então, trocando de cidade, numa cidade nova, sem conhecer ninguém na área, eu trouxe minha proposta de parceria para as escolas, aí eu não fui em nenhuma escola o ano passado, esse ano elas estão mais flexíveis, já fui em 3 escolas, a diretora, a coordenadora me receberam, deixei lá minha proposta de parceria, deixei meus cartõezinhos, as outras eu estou mandando por e-mail, mas de fato nada aconteceu. E aí, quando eu vi as tuas postagens e tu colocaste atendimento psicopedagógico virtual online, eu fui uma que coloquei ali, mas como? Como realizar as provas piagetianas assim, online? Aí foi lá que tu explicou. Aí eu pedi a tua ajuda. Então, só para terminar minha fala aqui, eu quero agradecer mesmo. Para mim é uma graça tu ter entrado na minha vida nesse momento, porque eu estou precisando de alguém. Quando tem cliente tão inseguro. Só que com esse contexto da pandemia, né, trabalhar se tornou impossível. E para começar, piorou. Alguém que já tem, né, uma cartela de clientes, que já tem experiência, que já tem uma bagagem, de certa forma ainda passa na minha frente. Eu teria que começar no zero. Então, quando eu vi você colocando que, para quem nunca atendeu, começar já online é possível, era como se eu estivesse vendo a luzinha que não é, mas a luz no fim do túnel, né? Exato, exatamente. Eu não sabia nem como, ainda estava muito perdida para começar presencialmente, e você já me deu uma luz de começar online, que para mim é a melhor opção, por questão dos meninos, claro, né? Então, claro. Questão de financeira mesmo, né? Para investir no consultório, em toda a estrutura. Já é difícil de iniciar uma carreira, você pagando aluguel, você tendo que investir nos materiais físicos daquele consultório, né? E aí, como que você vai começar nesse momento ainda, em que a chance de você ter os atendimentos são muito menores, porque tá todo mundo morrendo de medo? E eu digo, não, eu vou então e tento meu trabalho autônomo. Vou, né, buscar uma parceria. Até eu tenho uma menina aqui que ela é uma neuropsicóloga, e então eu tenho uma parceria com a sala, porque eu subloco a sala dela. Eu não entro com nada, eu só vou lá, se eu tiver paciente, eu vou lá, pago um valor X para ela, atendo e venho embora. Então tá aqui uma quadra da minha casa também. Você não falaria quanto que ela tá cobrando no valor dessa sublocação? Ela cobra por porcentagem. R$20. Assim. Se for falar em termos de porcentagem, é alto, né? O valor da consulta. Sim, porque aqui na cidade a média que elas cobram é de 90, 100, 120. Aí fica nessa média aí. Então ela me cobra R$20 a hora. Falando de uma profissional que está iniciando, que cobra ali seus 90, 80, às vezes até menos, né? É uma porcentagem alta. A questão da gente sublocar a sala sempre foi o caminho mais viável financeiramente para uma psicopedagoga que estava iniciando, né? E aí hoje, com essa possibilidade do online, até esse valor ficou muito absurdo, né? Porque quando a gente tem essa possibilidade realmente de fazer o que eu estou fazendo aqui, ligar um celular aqui e fazer, né, isso com a criança lá do outro lado, esse valor se torna alto, né? Porque você não está pagando aluguel, você não está pagando luz, água, telefone, secretária, porque secretária, muitas vezes, que nem a gente nem precisa, às vezes, né? Mas eu trabalhei a vida inteira numa clínica que eu era obrigada a contribuir com a secretária, que era de todos, né? Aí tem condomínio, tem limpeza. Então, assim, eu trabalhei, né, durante os 8, 9 anos que eu atendi na clínica, eu trabalhava de tarde somente, né? Então, era meio período de trabalho e eu gastava R$1.000 com aquela sala no mês, né? Então, internet, luz, água, telefone, condomínio, limpeza, o que a gente tinha que contribuir com a secretária, fixo era R$1.000, tá? Então, o que acontece? Eu tinha bastante atendimento, graças a Deus, e eu sempre consegui cobrar um valor alto, porque aqui em Curitiba, no lugar que eu atendia, tinha como é que eu vou dizer, um bairro em que as pessoas tinham um poder aquisitivo alto, tudo mais, aquela coisa nada toda, né? Mas no começo não era assim. No começo não era assim. E eu e a minha amiga, nós iniciamos e a gente se empolgou, a gente alugou aquela sala, a gente mobiliou, fez tudo lindo, maravilhoso, porque eu tinha acabado de receber uma rescisão também de um trabalho, e ela também tinha acabado de pedir as contas. E aí a gente pegou esse porquinho e montou aquela sala. E aí que foi tudo muito sofrido no começo, né? Foi muito sofrido, porque a gente teve, eu acho que foi uns 2, 3 anos de prejuízo.
Então, assim, só foi possível porque, de fato, a gente já tinha uma idade avançada, a gente já tinha tido outros trabalhos, a gente já tinha também um respaldo ali. Eu, por exemplo, tinha um respaldo do meu marido. Então, se é uma pessoa que está realmente começando do zero, não tem como, né? Não tem. E agora, com essa questão da pandemia, aconteceu isso, né? As profissionais estão paradas e não se sabe como começar tudo. E aí, meninas, que eu vou falar para vocês, então, o que aconteceu? O meu programa, esse programa que eu enfim, né, que eu abro a turma de vez em quando, ele foi, num primeiro momento, ele foi idealizado para pais, tá? Por quê? Porque eu tive ótimos resultados na clínica quando eu fazia um trabalho cognitivo com as crianças, através de alguns jogos, né? Que eu criava muitas vezes na hora, com sucata e tudo mais, e eu tive um resultado muito bom na clínica, e isso fez com que eu tivesse muitas indicações. Porque aí o que acontecia? Eu botava lá no informe psicopedagógico, ó, o fulano saiu do intuitivo do intuitivo global para o intuitivo articulado em 1 ano, então ele teve um desenvolvimento de 2, 3 anos em 1 ano. E esses dados, assim, mensuráveis e palpáveis, foi algo que fez toda a diferença na minha carreira, porque eu pude reter aquelas famílias, né? Que no começo, quando eu não fazia isso, meu Deus, era qualquer coisa, eu era trocada pelo Beto Carreiro, ela trocada por, né, qualquer coisa. E aí, com as redes sociais, a gente sabe das coisas ainda por cima, né? E aí que, quando eu comecei a fazer isso, de mostrar para os pais essa evolução cognitiva da criança, eu comecei a ter muito mais retenção de clientes, a minha agenda lotou, eu comecei a ter muito mais atendimento e foi muito legal. O que eu fiz com tudo isso? Pedi para uma dupla, né, de designers que eu conheço, pedi para elas colocarem todos esses jogos em arquivos de PDF, né? Aí eu criei os jogos dos bichos brasileiros, que é um monte de jogos que eu digitava tudo para elas, assim, né, o que eu precisava, e elas iam lá e montavam a arte para mim. E esses jogos eram para pais, porque eu queria que todos os pais tivessem em casa aquilo que eu podia dar no consultório para as crianças, né? Eu falava, gente, se os pais tiverem acesso a esses jogos, eles vão poder fazer isso em casa, as crianças vão evoluir, tal. Só que aconteceu que os pais não tiveram interesse, não é que não tiveram interesse, não deu nem tempo, na verdade. Quando eu comecei a postar isso, né, com essa intenção de fazer um curso online para pais, as psicopedagogas ficaram enlouquecidas, porque elas viram que eu me baseei especificamente nos raciocínios das provas operatórias, né? Porque o que acontece é isso, se a gente avalia com provas operatórias, porque Piaget dizia que aquilo era o que trazia o desenvolvimento, então eu estimulava exatamente aquilo na clínica, né? E aí eu fiz, então, esses jogos baseados naquilo e as psicopedagogas, né, começaram a ter muito interesse. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui me matando de vender para quem não quer, porque assim, que eu digo que não quer, porque a demanda era muito menor do que o que eu imaginei que poderia ser. E aí eu falei, não, eu vou passar isso para as psicopedagogas e daí elas vão usufruir muito mais no consultório e tudo mais. Só que como esses jogos eram em PDF, o que aconteceu na pandemia foi que muitas delas entraram no programa falando assim, Michelle, eu entrei porque eu posso fazer atendimento online com isso. Então eu descobri que a gente podia fazer atendimento online com os jogos, né? Eles nem foram idealizados para isso, eles foram idealizados para que eu pudesse vender para os pais, de uma forma que o pai pegasse o final de semana lá e recortasse com as crianças, aquela coisa toda. E era engraçado que meu marido falava assim, os pais não vão fazer isso, eles vão morrer de preguiça, e não deu outra, né? Só que agora, o que acontece é que quando as meninas, que são as minhas alunas, quando elas mandam para a família, elas mandam um jogo e falam assim, olha, daqui a uma semana eu vou jogar esse, daí elas elaboram uma outra atividade que não necessite tanta coisa dos pais, não necessite de recorte, tal, e aí a coisa acontece. Diferente de você entregar um programa para o pai que tem 20 jogos para eles recortarem ali, né? Sim. Então agora o negócio, sabe, eu tô contando para vocês essa história porque o raciocínio lógico de tudo isso foi importante, sabe? Como que a gente descobriu tudo isso. E aí, como esses jogos já eram baseados nas provas operatórias, eu fiquei pensando, né? Aí a gente comecei dando supervisão para as minhas alunas e dizendo, vamos lá, você tem que falar para a mãe, fiz até um manualzinho para elas lá, você tem que falar para a mãe que ela vai recortar tantas fichas, DVA, e aí mandava as transformações para as mães fazerem a transformação ali, no caso que a mãe seria só uma mão ali, articulando tudo aquilo, e a psicopedagoga fazendo, né, as perguntas, e isso funcionou bem.
O que aconteceu é que é uma mudança de paradigma. No começo a gente pensa assim, mas o pai e a mãe não vão aceitar, mas não vai dar certo, mas isso já não deu e tal. Só que quando a gente abre a mente para fazer dar certo o negócio, a gente vai entender que da mesma forma que no presencial nós lidamos com famílias difíceis, com famílias fáceis, com famílias empolgadas e com famílias que têm uma alta... muitas vezes eles não aceitam nada do que a gente fala, no online vai ser igual, né? Então teve casos já de famílias que fizeram tudo lindo, maravilhoso, teve casos de famílias que foram um pouco mais... tiveram um pouco mais de dificuldade, mas acontece que a coisa rolou, sabe? E aí eu pensei assim, bom, já que a gente viu que é possível, eu vou fazer então a adaptação desses jogos para fazer a avaliação com eles. O que eu fiz? A gente adaptou assim, eu, né, no caso, adaptei e as minhas alunas estão fazendo junto comigo, ó. Eu fiz lá todas as medidas nos pinheiros, a gente manda esse arquivo para os pais e eles vão recortando, a gente faz frente e verso, bem bonitinho, tá? Ó, eles vão recortando e aí a profissional consegue aplicar esse material, porque a criança vai estar com esse material lá na mão dela, tá? E, Michele, esse aí é o estilo daquele das barrinhas que a gente faz? Isso, seriação de palitos, exatamente. Isso, tá? Aí aqui, por exemplo, ó, esse daqui foi um que eu adaptei. Vocês sabem qual que é a prova de mudança de critério, dicotomia, que é uma prova de classificação? Então, ó, são os quadrados, né, grandes e pequenos, com as cores grandes e pequenas. Então, tudo isso eu adaptei. E aí, em vez da gente fazer lá 2 caixas que a gente coloca, eu fiz aqui, ó, eu fiz o ninho, o ninho da arara azul, que é os bichinhos em extinção lá. Então, a mãe e o pai montam lá dois ninhos e a gente vai colocando as araras de acordo com o que a criança consegue classificar e separar, né? A demanda para ser muito alta, né? A demanda que virá será muito alta. E nesse momento também tem uma demanda alta, só que provavelmente não, assim como a Núbia falou, não aqui na minha região, não aqui na esquina da minha casa, né? Mas com certeza tem muita gente precisando de psicopedagoga, né? Só que também elas não têm, assim, acesso à psicopedagoga que atende online. Então, assim, é tudo um contexto, né, que eu tô fazendo esse trabalho para ajudar realmente as minhas alunas. É a luz que eu vejo para mim. E acho que a Bárbara também. Que bom, gente. E são 2 segmentos. Você já tem experiência na área, mas você precisa agora desse virtual. Eu vou começar no virtual. Então, como bonitinho. Como eu estava falando sobre aquela questão lá, por exemplo, daquela prova de dicotomia, é uma prova que a gente faz de classificação, que a gente pede para a criança separar umas fichas, como aquelas que eu mostrei ali para vocês, né? E ela tem que colocar, a gente fala assim, como se fossem 2 caixas, como se fosse guardar, enfim. E aí a gente pede para a criança separar em 2 grupos, tá? Então ela tem que descobrir que ali eu tenho tamanhos, cores e formatos, né? E esse daqui que eu fiz com o ninho das araras azuis lá, o que eu falo para elas? As araras vão fazer uma festinha, então a gente vai colocar aqui. Qual que vai ser o convite dessa vez? Aqui tem que ser quadrado. A criança vai falar, né? Aqui tem que ser quadrado e aqui tem que ser redondo. Ou aqui tem que ser azul e aqui tem que ser amarelo. E a gente vai vendo essa questão da classificação. Então são essas adaptações, assim, que eu falei para vocês que eu tô fazendo, né? E pra gente conseguir fazer todo esse trabalho no online. E nos jogos, ó, essa daqui é uma de quantificação de classes que a gente faz, que a gente coloca lá, por exemplo, um tanto de bichos. No caso dessa prova original, ela é até sugerida com flores, mas eu não gosto de usar flores, porque hoje em dia as crianças nem têm mais acesso à natureza e eles nem sabem o que é flor direito, né? Mas a gente usa margaridas e rosas na prova original, né? E aí aqui, por exemplo, eu fiz assim, ó, eu fiz bichos, animais aquáticos, né? Então, bichos do mar, a gente vai falar para criança. E aí aqui tem boto e tem a baleia. E aí a gente vai fazer com ela esse trabalho, né? Que é tudo isso aqui é baseado nessas provas operatórias, que é baseado, então, aqui, né? Uma classe, né? Por exemplo, do boto e a classe da baleia são 2 classes que estão dentro da classe de animais aquáticos, de animais marinhos, dos bichos do mar e tal.
Aí eu faço também fiz também com a das flores, porque as psicopedagogas estão, às vezes, iniciando e elas querem fazer com o mesmo material que tem no livro, né, nos manuais do Jorge Visca e tudo. Então, foram essas adaptações, assim, que eu fui fazendo para a gente conseguir... agora, só para vocês verem aqui, né, as fichas ali que vão nos ninhos. Então, a criança vai recortar e vai colar aqui, vai recortar e vai colocar nas casinhas e tudo mais. E tudo isso aqui eu acabei adaptando agora com as medidas exatas que vêm no livro do Jorge Visca, né? Que é o nosso guia. Que é o nosso guia, exato, tá? E aí, em relação aos jogos mesmo, quando a gente for fazer depois a intervenção com alguns jogos que a gente teoricamente não usa para avaliar, né? Que eu digo que a gente não usa porque não é o raciocínio específico da prova operatória, né? Aí, o que eu fiz? Por exemplo, esse daqui é o xadrez, ó. O xadrez eu fiz uma adaptação com todos os comandos no tabuleiro. Vocês conseguem enxergar? Sim. Uhum. E aí, a criança imprime lá do outro lado e eu vou falando para ela assim, olha, agora eu vou colocar, por exemplo, o meu cavalo na casa C6. Então, além dela estar jogando xadrez comigo, eu estou estimulando a questão espacial aqui. Visomotora. Direção. Tudo, né? Tudo, espaço, tudo. E aí aqui, essas adaptações que eu tô fazendo, né? Pra gente conseguir fazer esse bendito desse trabalho online. E tá lindo o material, viu, Michele? Parabéns. Ai, gente, a prova de conservação de superfícies lá. E do pastinho, dos bichinhos, dos animais. Sim. Então, ó, eu fiz aqui 2 folhas A4 com o pasto. Daí a gente recorta aqui os telhadinhos. E vai colocando lá pra daí a gente fazer a pergunta pra criança, né? Aqui, você acha que a vaquinha vai comer mais, vai comer menos, o pasto? Daí, no caso, não é vaquinha, é o cervo do Pantanal. Então, são todos os animais, né? Esse daqui também eu fiz para a prova de quantificação da inclusão de classe, só que daí eu fiz com bichos, né? Bichos que não são do mar, são bichos, né? Então, assim, o macaco e o lobo-guará, esse aqui, né? E esse aqui é o macaco-aranha. Mas, enfim, então, meninas, assim... Esse aí para de conservação de quê? De quantidade, de número? Quantificação da inclusão de classes. Quando a gente vai fazer uma avaliação no consultório, a gente inicia com aquela queixa principal, que é conversar com o pai, com a mãe, fica ali horas contando um pouco da situação da criança. Vocês vão ter que ter um momento de conversa, talvez, com os pais, no sentido de fazer o que a gente chama de enquadre, que é estabelecer as regras, tá? Que são regras muito importantes para esse atendimento acontecer, e vocês conversarem com eles a respeito dessa ajuda, dessa dinâmica que vocês vão precisar da família, tá? Então, o que é essa ajuda, essa dinâmica? É eles organizarem esse material, eles vão ter que imprimir, eles vão ter que recortar esse material, né? E, principalmente, entenderem que eles estão ali somente numa questão mesmo de gerenciar aqueles materiais. O atendimento tem que ser uma relação entre eu e a criança. Então, principalmente na questão da avaliação, não pode o pai e a mãe ficar ajudando, respondendo. Então, assim, vocês vão ter que explicar isso de uma forma delicada, mas muito incisiva e muito séria. Para os pais controlarem. Para os pais, exatamente, para os pais se controlarem e não ficarem dando a resposta, porque senão a gente perde toda a validação dessas análises. Outra questão, então, como a Bárbara falou sobre a câmera, vocês têm que falar para o pai e para a mãe. Vocês já viram um tipo de tripé que ele custa, assim, R$20? Tem para vender em tudo que é lugar, em qualquer praça, qualquer casa. Parece uma aranha? Isso, tem esse que é maleável, isso mesmo, tem esse que é maleável e tem um outro que é o que eu tô usando aqui, mas agora eu não consigo mostrar para vocês porque eu tô exatamente usando ele, que ele é um gancho, assim, você prende na mesa e tem também, mas assim, o que eu quero dizer, né, eles vão precisar de um materialzinho ali maleável porque vocês precisam ver a carinha da criança e a mesa. Que ela vai estar mexendo ali, tá? O que as minhas alunas dizem é que tem sido tranquila essa parte, assim, que rapidamente as famílias se organizam ali e colocam num ângulo que elas conseguem enxergar bem. Sim. Né? Então, eu acho que isso até é mais tranquilo, assim. E aí, com relação à EOCA, ela é uma entrevista, né, que a gente vai levantar algumas hipóteses ali sobre a criança.
né? Então, o que a gente faz na EOCA? A gente, geralmente no consultório, a gente coloca ali lápis de cor, canetinha, tinta, folhas coloridas, alguns jogos, um gibi, né? Alguma coisa assim. Então, para esse primeiro momento, vocês podem falar para os pais, né? Para eles separarem umas folhas em branco mesmo, não vamos complicar, pedir folha colorida, umas folhas em branco, e os materiais básicos ali que a criança usa, que seja lápis de cor, se tiver um giz de cera, né, pode ser um giz de cera. E daí, em relação aos jogos, vocês podem perguntar se a família tem. A primeira coisa que vocês podem fazer é dar uma sondada no que a família tem. Eu tenho falado muito para as minhas alunas é que elas têm que fazer esse exercício de não fazer o material para a família, de não dar. Porque eu acho assim, gente, a gente tem feito muito esse trabalho, como eu falei para vocês, eu faço isso com as minhas alunas, no sentido de não deixar mastigado para o pai e para a mãe, entende? Que esse vai ser um dos processos e um dos pré-requisitos para a família participar do online. Porque, assim, amanhã ou depois, Bárbara, você acha uma família... De onde você mora? Onde que você é? Eu sou de Betim, BH. É perto de BH. Então, amanhã ou depois você acha uma família lá de Pernambuco... E aí, né? Não tem jeito, então, é verdade. Não tem jeito. Você vai ter que trabalhar com essa família no sentido de orientar eles, como é que eles vão preparar esse material, qual é a importância deles levarem isso a sério. E aí também entra o planejamento de vocês, né? Para as provas que eles vão recortar e tudo, é sempre assim, a gente vai colocar uma semana antes, tá? Para a família se organizar com tudo que precisa lá. Porque um dia você vai pegar uma família lá de Pernambuco. E sabe por que você vai pegar? Porque às vezes na tua região as pessoas não estão querendo pagar o valor que você acha justo e você não é obrigada a ficar prestando teu serviço para famílias que não valorizam o seu trabalho, né? Sim, principalmente online, né? Que não tem limite. Isso, exato, assim. Então essa é outra questão, sabe, gente, que abriu, assim, os meus olhos, porque todas as meninas que entravam no meu programa falavam, Michele, mas aqui na minha região o povo não paga isso, o povo não valoriza, na minha cidade, não. E daí eu falei, não, né, gente, nós, não é nem questão de que a gente trabalhe muito, a gente se mata, não é verdade? É verdade. Não para nunca de estudar, não para. Isso, Verdade. cada criança que chega, cada aprendiz que chega, a gente faz uma nova, absurdos estudos e livros e tudo. Então, assim, eu acho assim que é sempre uma questão de a gente tem o cliente que a gente quer, né? Sim. Então, aquela psicopedagoga que não se valoriza e que aceita um valor mútuo, ela está se desvalorizando, né? E isso, claro, quando a gente entra numa cidade pequena, que é uma região pequena, já é importante você se posicionar. Imagine agora que você tem essa abertura que não tem fim, né? Que não tem fim, Né? E aproveitando que tu falou da abertura, que é nessa abertura que eu estou idealizando para chegar até a mim, até a Bárbara, até a tia, tuas alunas, assim, ó, como captar esses clientes, como fazer, porque realmente eu fico apanhando nesse Insta, nesse Face. O meu objetivo é trazer tudo isso também, tá, no meu programa. Eu ia te perguntar isso, Michele, se você vai pegar essa parte de marketing, porque uma pegar a outra não vai, né? Sim, exato, porque é exatamente isso que a Núbia tá falando. O que adianta eu saber fazer no online também se eu não tiver cliente? O que adianta, como é que eu vou me valorizar se eu não souber fazer um bom marketing, um bom impulsionamento? Tem que trabalhar com a ferramenta, não tem jeito, né? Eu te perguntei que eu descobri a Michele com propaganda, você já fez. Apareceu para mim a chamada da Michele, e foi onde eu conheci a Michele. Sim. A psicopedagoga precisa entrar no campo de batalha. Se ela não tem anúncio, se ela não tem gerenciar anúncio, se ela não sabe fazer marketing, ela não entra para o campo de batalha, né? E eu tenho que saber fazer essa propaganda. Então, eu até falei com meu filho para ele me ajudar, porque tu falou num dos vídeos que eu assisti, que tu falaste assim, ó, vocês vão ter que ter um dinheirinho para investir na propaganda. Colocar um dinheirinho ali, eu acho que foi assim. Então, o que eu busquei lá no Google? Tu faz o comercial, né? Tu lança a tua proposta ali, a tua venda, o teu produto, que eu quero o quê? Eu estou oferecendo atendimento psicopedagógico online. Aí eu fiz um post ali, e tal. E botei lá na página. Até no próprio Insta, disse assim, ó, promover. Quando ele diz promover, aí ele abre uma janela ali.
Aí dá quantos dias de propaganda, quanto eu vou pagar, mas nisso eu ainda não sei fazer. Isso, então, Núbia, só que tem um detalhe nessa história. Essa forma aí de fazer essa promoção aí que o Facebook sugere, ela é um tipo de promoção que é realmente para quem é bem iniciante, para quem não sabe fazer. E no final das contas ela sai mais caro. Ela sai bem mais caro do que você abrir uma página de gerenciador de anúncios. Por isso que eu falei que eu vou ensinar vocês também. E ela não atinge, né? Assim, você não tem como especificar. Ela é muito... Isso, ela é bem ampla. Isso. Ela atinge todo mundo e ao mesmo tempo tu não pega ninguém. Exatamente. E você gasta dinheiro, daí atingindo o psicopedagogo lá, que tem interesse. Você vai colocar interesse em sei lá, em aprendizagem. Vai aparecer um monte de profissional. E você não quer atingir profissional, você quer atingir pais. Com filhos em idade escolar ainda por cima. Você não quer pai de bebê. Você não quer pai de 20 anos com adolescentes, enfim, né? Eu vi que você orientou lá que até 5 anos é necessária essa presença dos pais. Eu acho imprescindível. Eu acho assim que para as provas operatórias, que é a avaliação cognitiva, eu acho que é imprescindível ter alguém ali para fazer as transformações dos objetos, tá? Okay. Que é no caso desses daqui. Certo. Depois, quando você for fazer as projetivas, que são alguns desenhos, quando você for fazer os jogos, aí eu acho que é bem interessante que os pais não estejam, principalmente, né, nas projetivas, porque a gente sabe que a criança muitas vezes não responde direito na presença dos pais, né? Tá? Mas então, para essa próxima consulta, para essa primeira consulta, eu acho que o importante é vocês mostrarem, então, para os pais os materiais, a importância do comprometimento, né, e do posicionamento deles na consulta, o mínimo necessário para a internet, né, um tripézinho ali que mostre a carinha da criança e a mesa que ela está fazendo atividade. Que mais pro Maioca, gente? A questão dos jogos que eu falei para vocês, que eu acho interessante também vocês fazerem algum joguinho com essa criança nessa Ioca. Então, daí, vocês dão uma sondada no que a família tem. Tem dado. Fechou. Tem dado, a gente já monta aqui um jogo só com dado. Eu já passo para vocês, eu vou ajudar vocês. Ou então, assim, que nem esses tempos aí, eu até postei na minha página, eu fiz um jogo da velha com o menininho lá, que eu só usei 4 lápis aqui. Eu fiz assim com ele. Eu falei, você tem 4 lápis aí? Tenho. Então, você vai colocar 2 de pé, né? E daí 2 deitados. Daí ele foi lá e ele já avaliei a questão do espaço, já avaliei a questão de organização, de né, função executiva, tudo aquilo. Mas, enfim, exatamente. A ideia era que ele colocasse isso aqui, assim, no papel. E aí a gente ia jogar o jogo da velha. E daí eu falava pra ele, o meu vai ser bolinha, então tá. E o teu vai ser cruzinha. Então eu quero que você coloque a minha bolinha em cima do teu quadradinho. Agora eu quero que você coloque do lado, direito, esquerdo, diagonal. Então, e foi super legal, porque eu já consegui levantar várias hipóteses só com isso aqui, com 4 lápis e uma folha branca, né? E os dados também é legal, porque se a criança tiver dado em casa, você faz aqueles joguinhos assim de vamos fazer aqui, batalha dos pontos. Então a criança joga, anota quanto que ela tirou, você joga, anota, e depois você já vê se ela faz a conta ali, né? Se ela dá conta de somar dezenas, se ela dá conta de se organizar para fazer essa continha, né? Operacionalizar essa continha no papel. Tudo isso já vai ajudando vocês. Mas se vocês tiverem tempo, vocês podem já pegar algum dos jogos também ali que tem para recortar, porque eles vão dar uma ajuda muito grande também já nessa sondagem toda aí, tá? Tá. Eu queria te perguntar, Michele, na EOCA eu tinha na minha prática, assim, eu tinha 2 caixas, como eu te falei lá. Uma caixa eu tinha com brinquedos, tanto para menina como para menino. Tinha algum livrinho, tinha alguns joguinhos ali. E no primeiro momento eu dividi em 2 momentos, 20 minutos para cada situação. Aí chegava na sala, aquela história depois de aproveitar e tal. Hoje eu tenho uma coisa bem legal que eu trouxe para ti. Colocava a caixa em cima da mesa, mas eu vi que tem pedagogos que não fazem assim, mas eu fazia assim. Eu colocava a caixa em cima da mesa, por exemplo, aqui tá ela, por acaso, para mostrar. E olha que eu trouxe para ti, ó. Aí eu colocava em cima da caixa. Já para mim ver a função da iniciativa dela. Tu pode abrir essa caixa, tu pode mexer,
fica à vontade. E deixava ela ali. Isso, E aí, você já via se a criança explorava ou não. explorava, se tinha curiosidade. Não tinha. Aí ela abria a caixa, abria, mexia. Aí tem gente que é muito calma, muito curiosa, muito estabanada, outros não, aí a gente já vai vendo o estilo, né? Aí depois que ele explorava ali os 20 minutos, mexia, às vezes pegava um joguinho, às vezes pegava, sei lá, qualquer coisa que tinha na caixa, passava aquele tempo, agora vamos trocar de caixa? Aí eu trazia a outra caixa, né? Que é a outra caixa, aí sim tinha todo aquele outro material, tudo que tu falou ali, lápis, tesoura, folha colorida, folha não colorida, e aí eu, porque quer fazer alguma coisa para mim? Aí tinha consigna aberta, fechada, mas eu geralmente deixava aberta, né? O que tu gostaria de fazer? Para deixar aqui para tia Núbia. Vamos lá. Aí fazia um cartãozinho, fazia um coraçãozinho, sei lá. Porque a função da EOCA, né, a consigna da EOCA, assim, aquela pergunta inicial, assim, o disparador, é assim, eu queria que você me mostrasse o que você sabe fazer, o que você gosta e o que você sabe fazer. Para isso eu trouxe esses materiais aqui para você. Eu queria que você me mostrasse alguma coisa que você é bom, que você gosta, que você saiba fazer, né? Como a gente vai ter que ter essa questão aí meio que já preparada, né? A gente não tem uma sala inteira de recurso para a criança explorar e analisar. Eu vejo assim, o que pode trazer um leque muito grande é a gente fazer essa consigna, né, para a criança. Olha, eu quero saber o que você é bom, o que você sabe fazer, o que você pode me mostrar. E aí você abre para a criança pegar na casa dela essas coisas. Então, tem um livro que eu gosto muito, que eu já li 357 mil vezes. Então, a criança vai trazer o livro para você. Se você depois, no futuro, quiser trabalhar, vamos supor, alfabetização, alguma coisa com aquela criança, e você conseguir adquirir o livro, você vai chegar num próximo momento para ela e falar assim, olha que legal, eu comprei o livro que você tem só para trabalhar junto com você. Então, assim, traz o vínculo, né? Ou, vamos supor, é um gibi. Então, vocês podem ir fazendo esse trabalho também de exploração do que tem na casa, né? É super legal, eu acho o máximo trabalhar o ambiente da criança, né? Isso! Olha, eu quero que você pegue para mim agora, vamos fazer um jogo aqui, o jogo das letras que vão começar, vamos supor. Então, eu quero que você pegue para mim 3 objetos que comecem lá com a letra A, com a letra B e com a letra C. Então, ela vai ter que pegar lá uma almofada, uma bola, uma casinha de brinquedo, né? Então, assim, tem muito jeito de fazer, né? A EOCA, principalmente, que é mais aberta, né? Falando aqui agora para vocês, assim, no caso da EOCA e da intervenção depois, que é mais aberto, né? Eu acho, assim, que é bem possível e bem tranquilo, assim, da gente fazer. Só daí, no caso, por exemplo, se é uma família um pouco mais humilde, alguma coisa assim, é bom se dar uma sondada antes com a mãe o que tem, né? Só para você não, de repente, pedir na hora ali para a criança alguma coisa que ela não tenha. Daí fica uma situação meio triste, assim, meio chata, né? Mas, assim, um dado que tenham em casa, um dominó. Ó, jogos muito clássicos, assim, vocês podem perguntar, o que vocês têm de jogos em casa? Jogos clássicos. Tem lá um dama, sei lá, o Resta Um, aquele jogo da... trilha, ludo, vocês podem perguntar, nem no caso assim trazer, mas perguntar o que vocês têm de jogo em casa. E aí vocês já, né, ficam com isso lá meio anotadinho para ver o que dá para aproveitar. E você fala uns perguntas para os pais antes, né? Dá uma sondada com os pais antes. Isso. Tá, exatamente. Tá ótimo. Conta. Diga. Deixa eu falar uma pergunta que eu nunca fiz. O próprio Google Meet tem essa opção de gravar a reunião? Tem. Eu nunca percebi. Tem, e daí é isso que eu faço. E agora eu também fiz, fora essa questão aqui dessa adaptação aqui, eu fiz, como eu falei para vocês, um manualzinho que vocês vão mandar lá para a mãe, para ela ver quais transformações que ela vai ter que fazer, para vocês verem como que a mãe vai se portar lá do outro lado, né? Vai ser muito interessante depois você ver esse vídeo de volta e você vai fazer um levantamento de acordo com aqueles processos mentais. Vocês vão ver assim, o que a criança, o que você levantou de hipótese em relação à noção de espaço, em relação à classificação, em relação à seriação. A criança transbordou para fora do papel, então a gente vai avaliar espaço, tá? Certo. Então, por isso que eu falo também assim que essa questão do online, da gente poder gravar,
Gente, isso também é um privilégio, né? No presencial, meu Deus, quantas vezes que eu perdi. O presencial passa muita coisa. Termina a sessão e a gente fica com culpa, mas eu não anotei, agora não lembro. E daí você tá querendo dar atenção pra criança, porque você tem que conectar com a criança, você tem que anotar tudo e você não quer perder nada. E aí, pra gente não pedia para as famílias para gravar, porque a gente via que as famílias ficavam meio assim, agora no online é mais fácil, já tô aqui sabe, aquela coisa assim de que a gente já tá no online, posso gravar para depois eu ver, analisar, vou colocar senha no meu notebook, ninguém vai ter acesso a isso, tem um código de ética do psicopedagogo, não se preocupe. Vocês não vão usar esses vídeos, né, para nada, então vocês falam pra família, não, é só para minha análise depois. Sim, né? sim. Então, assim, a família não precisa se assustar com essa questão da gravação. E eu vejo, gente, que isso é um avanço, né? Que eu falo que até o futebol faz isso hoje em dia. Quem somos nós para não fazer, né? E o VAR, né? Esse aí vai ser o nosso VAR. Com certeza! Será que foi isso mesmo que aquela criança quis dizer? Será que ela não falou isso porque naquele momento ela se sentiu ecoada? Não sei, né? Então, assim, acho que vai ter um valor muito grande essas gravações, né? E até para a criança no futuro também, de repente, lá para frente, a família quer ter acesso aos vídeos. Enfim, é um potinho de ouro ali que eu acho que a gente tem, né? E também eu vejo, sabe, que a gente tem uma possibilidade de escalar o nosso trabalho. O que eu quero dizer com isso, tá? Você tá lá no consultório, aí você tem uma história clássica que você sabe que não precisa ser clássica, inclusive, porque hoje em dia tem histórias tão lindas, maravilhosas, livros infantis que são perfeitos. E aí você, vamos supor que, né, eu tenho um livro que era Alice Tem Duas Casas, né? Era um livro lindo que você abre, tem casinha e tal, e é em relação a pais separados. Então, a Alice vai para casa do pai, depois a Alice vai para casa da mãe. É um livro muito fofo, assim. Vamos supor que eu queira gravar um vídeo contando essa historinha, tá? Aí eu posso até fazer alguma coisa ali, se eu quiser me fantasiar, ou não sei o que, não sei o que. Eu tenho esse material guardado. Cada vez que eu receber uma criança que tenha pais separados e que isso tenha cabimento no atendimento, eu posso mandar isso para a família antes. Olha, então você vai assistir esse vídeo durante a semana. Então a gente amplia o nosso leque de possibilidades, que é muito grande, muito maior do que somente aquele momento ali presente com a criança, né? Então, imaginem que vocês têm esse vídeo gravado, vai ficar para sempre gravado, né? Sim, e você pode utilizar isso como um material mesmo psicopedagógico de extensão do teu trabalho, que não tem fim. Eu tô apaixonada, assim, por esse tema. E eu acho que a gente vai trocar muita coisa legal, gente. Muita coisa. Tá? Aí eu fiz uma porta, assim, pra mim, que eu tava bem desanimada. Mas aí eu não via, até eu falei pro meu filho assim, ó, eu encontrei essa pessoa, e ela é psicopedagoga, ela é profissional, ela tem 9 anos de experiência, tem uma formação incrível. E antes ele me dizia, mãe, a senhora tem que migrar pro online. E eu digo, como que eu vou migrar pro online se eu não sei? Os jovens falam isso, né? A gente ele dizia para mim, mas eu disse para ele, entrava num vídeo e saía no outro. Agora, quando eu vi de uma pessoa que é da minha área, que tem experiência, que disse que dá, eu acreditei. Então, mas olha, meninas, crenças, foi uma metamorfose muito doída para mim. Porque eu não aceitava, sabe? Não aceitava. Chegou num ponto que eu tive que dizer, não, a gente vai ter que fazer dar certo, né? Então, assim, é isso, é amadurecimento de todas as partes, né? É ótimo, assim, é uma coisa muito válida, você tá fazendo um trabalho incrível, porque é algo que eu pesquisei até antes de descobrir você, eu já tinha pesquisado algumas coisas sobre atender online. Não, a gente não acha. Se você pesquisar no consultório psicopedagogo online, não tem. Acho que nem eu falei pra vocês, tem 2 vídeos que eu achei, assim, que falam realmente sobre a psicopedagogia no âmbito online. Quando tu tem segurança naquilo que tu faz, quando tu faz com embasamento, quando tu pode vir aqui me dizer... Eu tranquilo, eu vou aceitar a tua opinião, mas eu posso não concordar com ela, porque eu sei o que eu tô fazendo. E aquilo que eu falo para vocês, eu sofri a minha metamorfose e eu só aceitei isso quando eu descobri que era possível de fazer no concreto. Né? Porque qual que era o meu preconceito? Eu vou ficar ali colocando um monte de jogo online para criança e eles já ficam interagindo com a tela o dia inteiro e eu vou ficar mais eu interagindo com a tela? Não! Agora, a hora que eu vi que eu poderia fazer isso de uma forma concreta, que a criança ia interagir comigo só ali e o resto ela ia manipular o concreto, aí eu mudei a minha opinião, entendeu? Tchau!